Hoje vamos trabalhar com uma passagem bíblica que tem a ver muito com o tempo que a gente está vivendo, o tempo atual. Nós vamos trabalhar com o livro de Efésios, capítulo 6, versículo 10 ao versículo 17, mais ou menos. O ponto que a gente quer falar hoje é sobre a armadura de Deus. Então, esse capítulo 6 do livro de Efésios, ou escrito à igreja em Efésios, comenta sobre esse assunto, a armadura de Deus. Então, assim, qual o objetivo? Nós estamos vivendo um tempo de guerras, né? E a imprensa fala assim muito em guerras e guerras. Então, essa linguagem da guerra, ela aparece muito na Bíblia. Ela aparece bastante a linguagem da guerra. Mesmo para a igreja, que no Novo Testamento, onde se trata da igreja, tem essa linguagem militar. Então, eu vou, pensando nisso, nós vamos conversar hoje sobre a armadura de Deus, né? Nós podemos dizer que estamos em guerra como cristão, né? E é interessante que tipo de guerra nós estamos envolvidos como cristão, a guerra que Deus aprova, e qual é o nosso inimigo. Esse é o ponto importante da gente meditar hoje, nesse momento. Quando a gente lê o versículo 10, fala assim do capítulo 6, né, do capítulo 6 da carta do apóstolo Paulo, né, à igreja em Éfeso, né, o capítulo 6, a gente tem, então, o versículo que vai dizer, né, que, versículo 10, fala assim, ó, dos demais irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Então ele começa falando isso, né, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Quer dizer, a gente deve estar forte. Para você entrar em guerra, para você lutar, para você estar envolvido em uma guerra, é necessário, então, estar forte, né? Estar vitaminado, estar fortalecido. Eu lembro que os soldados na guerra levavam chocolate, né? Então, o chocolate é um alimento simples, um alimento fácil de manusear, de carregar na mochila, mas ele dá energia. Então, eu lembrei disso, pensando nos soldados na guerra, né? Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. É isso que está dizendo aqui o apóstolo, quando ele começa o versículo 10 do capítulo 6 do livro de Efésios, né? Da carta aos Efésios, né? Então, ele começa isso. Então, tem que estar fortalecido para poder guerrear, e na força do seu poder. Quer dizer, Deus tem poder, né? No poder de Deus que a gente vai guerrear. É interessante pensar que Israel está em guerra. Quando a gente lê as passagens, por exemplo, de Crônicas, capítulo 20, né? 2 Crônicas, capítulo 20, a gente vê o rei, o rei, qual que é o rei lá? Tem um rei lá, eu vou lembrar aqui o nome de Josafá. Ele luta uma guerra contra 3 outros reis e ele vence a guerra sem dar um tiro. Ele ora a Deus e Deus responde, e chama os profetas, chama os servos de Deus, eles oram a Deus e Deus responde assim, através do servo dele, que essa guerra era de Deus, né? Então é interessante que eles não dão um tiro. Então, assim, era o Israel antigo, né? Imagina o Israel de hoje se confiasse em Deus. Hoje se diz que Israel tem muita tecnologia, mas e se ele confiasse em Deus, não nas tecnologias, né? Talvez se daria muito melhor, né? E assim a nossa vida, né, como cristão. O versículo 11 desse capítulo 6 de Efésios fala assim, olha, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. A palavra diabo significa adversário. Então, para poder lutar contra ele, é que fala duas coisas. Fala, revesti-vos de toda a armadura de Deus. A armadura é de Deus, ela não é minha. Não é no meu braço que eu vou nessa guerra espiritual, né? Pense nisso. A gente vai, o Antigo Testamento todo ensina o povo de Israel e agora está ensinando a igreja que na guerra de Deus a gente usa a armadura de Deus, versículo 11 do capítulo 6 de Efésios. A armadura de Deus, para poder estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Quer dizer, o inimigo na guerra, ele usa mentiras, né? Cilada, astúcia. E estar firme, poder ter resistência. Então, numa guerra é preciso ter resistência. A gente toma tiro também, né? É preciso saber resistir, não é só atacar, né? Aliás, a gente vê que, né, usando a armadura de Deus, o soldado, que Paulo, para escrever essa parte aqui
eu falo do cristão como soldado, ele demonstra muito mais defesa do que ataque. Ele se defende muito mais. Imagine se Israel estivesse esperando os terroristas do Hamas. Talvez ele não estava em guerra hoje, se ele tivesse vigiado, não é verdade? Então a Bíblia fala que a gente deve ser vigilante, vigiar e orar, né? Para que não entreis em tentação. Então, desculpe, pense comigo. Se ele tivesse vigiado a fronteira, talvez ele não estava passando tudo isso que estão passando, não é verdade? Eles relaxaram. Assim é a vida do cristão. Ele deve estar sempre vigilante para ele não cair nas ciladas do inimigo. Né? O inimigo está de espreita. E outra coisa, né? Não confiar no inimigo nunca, né? Não é verdade? Então aqui está no versículo 12, agora fala assim, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas contra as principados e contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, ele vai dizer o seguinte, que a nossa luta não é contra o meu próximo. Né? A gente fica brigando aí, falando de política, brigando contra o governo, contra não sei o quê, contra o vizinho, contra o parente, contra o pessoal, irmão de igreja, contra o colega de trabalho. Não, não. Nossa luta ela não é contra pessoas do ponto de vista de Deus. Ela é contra as hostes inimigas que estão nas regiões celestes. Contra os demônios, em outras palavras. Contra o diabo. Essa que é a luta verdadeira luta do cristão. É o versículo 12 desse capítulo 6 aqui do livro de Efésios. Então a nossa luta ela é contra Satanás. Tá? Então, se você tem um adversário, você preocupa com a vida dos outros, você fica se metendo na vida dos outros e preocupado com aquelas pessoas que se mexem na sua vida, você está perdendo tempo. Você está focado no inimigo frágil, porque os verdadeiros inimigos são os principados e as potestades. Então, esses são a nossa principal luta. É isso que a Bíblia está dizendo aqui nesse capítulo, nesse versículo 12, ok? Eu estava lembrando de uma passagem bíblica de até Estevão. Jesus falou assim, amai os vossos inimigos e orais pelos que vos perseguem. Mateus 5, versículo 44. Estevão foi um grande exemplo de cristão. No capítulo 7 de Atos dos Apóstolos, Estevão estava sendo apedrejado porque ele pregava o evangelho. Ele estava sendo apedrejado. Sabe o que ele fez? No finalzinho do capítulo 7 de Atos dos Apóstolos, livro histórico, ele olhou para o céu e falou, Senhor, perdoe porque eles não sabem o que fazem. Olha o tipo de amor que estava no coração de Estevão, dele pedir perdão pelas pessoas que estavam o matando, o executando, os assassinos dele. E o versículo 8 de Atos, capítulo 1, fala que, versículo 1 do capítulo 8 de Atos dos Apóstolos, diz o seguinte, que Paulo via essas coisas e consentia, porque Paulo era Saulo ainda, ele não tinha se convertido. Saulo era um homem que conhecia de lei, conhecia de Bíblia, conhecia de Antigo Testamento como ninguém, mas ele não tinha o Espírito Santo, ele não tinha se convertido. E ele consentia, ele estava provando aqueles fariseus invejosos que estavam apedrejando Estevão. Aí eu fiquei pensando assim, ó, Paulo, enquanto ele era Saulo, antes de converter, ele estava lutando contra quem? Perseguindo os cristãos. Lutando contra a carne e sangue. No capítulo 9 de Atos, que acontece a conversão dele. Ele tem um encontro com o Espírito Santo. Aí a história muda toda. E esse mesmo Saulo, que perseguia cristãos, que arrastava pelo cabelo, que ia em Damasco buscar para trazer, fazendo médico com os sacerdotes, achava que estava fazendo um grande feito, perseguindo os cristãos, ele se converteu e foi ele que escreveu essa epístola depois. Prendia, batia nos cristãos, né? E açoitava, como diz a Bíblia. E esse mesmo Saulo, que se converte, tem um encontro com o Espírito Santo no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos. Ele se tornou um cristão e ele, inspirado pelo Espírito Santo, escreve na palavra, escreve aqui em Efésios capítulo 6, esse versículo 12, que a nossa luta não é contra a carne nem sangue, é contra os principados e potestades. Então, será que o que ajudou ele a se converter foi uma das ajudas, a própria conversão dele, foi o testemunho de Estevão, que fez igual Jesus, porque Jesus, quando estava na cruz, falou, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Será que nós guardamos algum tipo de ódio? Se guardamos, falta uma conversão na nossa vida, né? Falta encontrarmos com o Espírito Santo de Deus.
Então, diante disso, a pergunta é por que nós ficamos tão envolvidos em coisas, em questões desta vida? Né? Por que a gente se envolve tanto? E não nas coisas do alto, não nas coisas espirituais, não é verdade? Quando a gente segue em frente, então, a gente vai para o versículo 13. E o versículo 13 desse capítulo 6 de Efésios diz o seguinte, olha, portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar livre. Então, olha só, ficar firme. Então, está falando em ficar firme. A armadura é Deus é quem nos dá. As peças da armadura do soldado é Deus é quem nos dá. Então, quando a gente adquire essa armadura, as peças das armaduras, a gente vai poder ficar firme. O que é isso que está dizendo? Então, é uma luta de resistência. Não é tanto ataque, é pouco ataque, né? Então, ele vai e fala o seguinte, para ficar firmes, né? E havendo feito tudo, ficar firme no dia mau. Os dias que a gente vive é dia mau, né? Nós vivemos dia mau. Nós vivemos dias de tristeza, angústia, labores no trabalho, né? Lutas, não é verdade? Mas a gente deve, como diz a palavra, no dia mau, pegar toda a armadura de Deus para poder ficar firmes no dia mau. O versículo 14 aqui, versículo 14 desse capítulo 6 de Efésios, diz o seguinte, estais, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, revestida a couraça da justiça. Então, estais, pois, firmes, tendo cingidos, ou seja, cingido vem de cinto, amarrar na cintura. Então, cingido, amarrar ao redor da cintura, é a palavra, o cinto, os vossos lombos, com a verdade, revestida a couraça da justiça. Ele fala de duas coisas, ele fala do cinto, que prende na cintura, tudo que está solto, não deixar pontas, todas as pontas que está ali e tal, da roupa de baixo, da couraça que põe no peito, couro duro para proteger a parte vital. Então, o cinto, amarrando, chama de cinto, cinto da verdade. Então, ele amarra tudo, a verdade, não deixa ponta. Então, quando você está falando a verdade, não tem jeito de se contradizer. Quer dizer, o cinto prende, tudo está preso, não fica ponta, né? Lembra daquela pessoa que está lá no juiz ou no delegado, que ele comete um crime, o delegado vai perguntando, até que a pessoa entra em contradição? Então, o cinto, me lembrou isso, o cinto, ele amarra, todas as pontas do couro, ele prende a espada, ele está ligado, ele amarra a roupa, a parte de baixo da cintura, né? Então, no cinto está a verdade, não tem ponta, não tem contradição. E aí o soldado fica bem preso ali, bem cercadinho ali, bem pronto ali para a luta, né? E aí está falando da couraça. Então a couraça vai proteger, né? Vai proteger o peito, vai proteger as partes vitais da pessoa. Parte vital vai estar protegida pelo couro, né? A verdade, como está dizendo aí, é só uma. Jesus é a verdade, né? E ele fala que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ele diz, João 8,32, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, né? Quando ele ora para a igreja no futuro, João 17, ele fala assim, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, Jesus é a verdade, e existe uma verdade que é Cristo. Não existe um monte de outras falsas verdades. Jesus é a verdade que nós precisamos crer para nós chegarmos adiante de Deus, né? Quando a gente lê João 8,44, a gente vê que Satanás, o diabo, é a mentira, o pai da mentira. E a Bíblia diz que ele é o pai da mentira, e é ele que engana, leva as pessoas para outros caminhos, tira a atenção das pessoas do Evangelho, igual naquela parábola
semeador, né? A primeira semente que é o evangelho, ele lança, as aves do céu comem ali, para que não germina no caminho, não dá fruto. É uma figura do não produza, não nasça, né? A figura de Satanás que tenta tirar da mente da pessoa toda a atenção para as coisas espirituais, para as coisas do alto, não é verdade? Então é isso. E aí a gente continua lendo, a gente vai ver o versículo 15 que fala assim: calçados os pés na preparação do evangelho da paz. O calçado do soldado romano que Paulo observava naquela época, né, que Israel era subjugado pelos romanos, o soldado romano ele tinha a sandália, o calçado dele tinha uma bota, o calçado tinha uns pregos para firmar para a batalha, para não cair. A queda facilita para o adversário, né? Para estar firme. Então, por isso que ele fala calçados os pés na preparação do evangelho da paz. E o evangelho da paz, o evangelho de Cristo, ele traz paz de espírito, né? Quando a gente lê as passagens bíblicas, como Filipenses 4, 6 a 7, fala assim, olha, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Então, a paz, o Evangelho traz paz de espírito, traz esperança, traz uma nova perspectiva. Então, a pessoa não vai querer, não vai colocar esperança em coisas vãs na vida dele. Qual que é a sua esperança? Em que você espera realmente? Lembre-se, as nossas esperanças vão, se não for numa coisa sólida, eterna, vai se frustrar um dia, né? Então o evangelho ele é da paz. A pessoa que sai levando o evangelho está levando a paz de espírito, né? Então mesmo nas dificuldades, nas lutas, né, o evangelho ele vai trazer paz. É esse evangelho que Jesus trouxe. E esse evangelho que a igreja deve levar, o evangelho que vai trazer então a paz, né? O evangelho da paz. Isso é muito importante, isso é muito interessante, pensar que é o evangelho da paz. Agora, quando a gente continua na leitura, né, a gente continua nessa leitura, a gente vai perceber, né, lendo adiante, seguindo em frente, eu já li até o versículo 15, agora eu li para o versículo 16, nós vamos perceber que o versículo 16 fala assim, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Então, o escudo é uma proteção, né? Ele protege o corpo dos ataques diretos do inimigo. Os dardos são as flechas de fogo, né? Então, o escudo, o soldado usava o escudo para proteger das flechas. Então, o inimigo manda flecha. Olha como que a guerra do cristão é defensiva. Muitas vezes a gente não ataca, não fala, mas dá um testemunho de resistência. É isso que aconteceu com Estevão, no capítulo 7 de Atos dos Apóstolos. Então você percebe aqui que João, 1 João 5, versículo 4, fala o seguinte, tudo que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, o quê? A nossa fé. Então, a nossa arma, a fé é uma das nossas armas, né? Então, o escudo é da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Então, com o escudo ali no braço, a fé, em qualquer luta, em qualquer arma que eles mandam, você mantém a fé firme. E aí você vai ter uma vitória em Jesus. Então, a fé é a arma que o cristão tem. Fé em quem? Em Jesus. Ele é o nosso mediador entre Deus e os homens. É Ele que intercede por nós, a Bíblia diz. Ele está à direita do Pai, 1 João capítulo 1, no finalzinho, 1 João capítulo 2, ele é o nosso advogado, ele é o advogado do crente, e ele que é a nossa paz, ele que é a nossa fé, ele é a nossa salvação. Então a fé nele é que garante a nossa vitória. Então o que vence o mundo? 1 João 5, versículo 4, primeira epístola de João. A vitória nossa que vence o mundo é o quê? A nossa fé. Então o escudo é o escudo da fé, é o escudo da vitória. A vitória é através da resistência, através ele que vai nos proteger os nossos órgãos vitais,
mais do que a couraça ainda, que já está protegendo o peito, né? Então, todos os homens do Antigo Testamento, Moisés, fizeram tudo baseado na fé, crendo que poderiam vencer as guerras se eles confiassem em Deus. Todos eles no Antigo Testamento. Se você ler o Antigo Testamento, você vai ver que todos eles, a vitória deles foi baseada não na força, mas na fé. Né? Na fé. Né? Então a Bíblia fala fala sobre isso, né? Que o cristão, olha para você ver como que a vida cristã ela é defensiva, né? Romanos 5, né, os primeiros versículos falam aqui na provação, né, nas lutas, né, nós vencemos as lutas como, né, as vitórias, como que ela vem? Através da perseverança. Estar firme quando o ataque vem, perseverante. Depois da perseverança, o que vem? Fala que vem experiência. Aí a gente acostuma ter perseverança, costuma lutar, resistir aos ataques do inimigo, né? E do mundo, e da carne, e ele usa pessoas às vezes para atacar a gente, né? Mas a gente tem que estar firme, né? O cristão. E depois da experiência, o que vem? A esperança. Quer dizer, a fé se fortalece cada vez mais, porque ter esperança é ter fé, que um dia vamos estar com Cristo. Olha que maravilha. Tomai, versículo 17, tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, olha para você ver, o capacete da salvação. O órgão vital nosso, um dos órgãos mais importantes, é a cabeça. Então, tomar o capacete da salvação é crer no Evangelho. A sua cabeça, ela tem que estar protegida contra o quê? Contra desvios, doutrinas, assuntos, situações que não diz respeito à Bíblia, à palavra de Deus, ao Evangelho. Se você estiver envolvido com futebol, com política, com homens, mulheres, prazeres, bebidas, tudo que é passageiro, né? O inimigo quer colocar essas coisas na mente da pessoa. Doutrinas que não é bíblica, tudo isso para confundir e para que o homem perca o foco, o alvo que é Jesus. Creia no Senhor Jesus e viver uma vida para agradá-lo, para adorá-lo. Então, o que diz as Escrituras? Então, o capacete é para proteger a mente de desvio do foco, né? E a mente tem que ser sóbria. Imagina o ébrio. O ébrio é quem? Quem bebe, né? O sóbrio é o quê? O sóbrio é quem está lúcido. Eu estava vendo uma coincidência grande, uma coincidência que eu estava vendo, mas é uma coincidência. Eu estava vendo uma coisa que aconteceu lá na guerra de Israel, nessa guerra que está acontecendo agora, né, contra o Hamas. O Hamas entrou no sul de Israel, entrou numa discoteca lá, uma festa rave. Por coincidência, a palavra rave, a palavra rave, né, né, onde teve essa festa, o que significa a palavra rave? A palavra rave vem de uma coisa ligada à ideia de êxtase, mais ou menos isso, êxtase, prazer, né? Então está envolvido em êxtase, em prazer, o contrário do que é sóbrio, né? Está envolvido em emoções, muita emoção, né? Viajando, né? E tem um colega até que disse que nas festas raves, que ele foi já, é um colega meu, rola muita droga. Então é o fugir da realidade. Então a palavra rave do inglês, se você olhar no dicionário, eu fiquei até surpreso, fala exatamente disso, não está com a mente sadia, com a mente responsável, com a mente sóbria, com a mente voltada para a realidade. Né? Então, a ideia de rave é isso, ele foge, um dos conceitos, ele foge da realidade, sai da realidade, como se a pessoa estivesse ébrio, né? Drogado. Então, assim, numa festa rave, né? Um exemplo, apenas um exemplo, só para exemplificar o lado espiritual, tinha soldados também, que estavam paisando, bebendo, não sei se cheirando, né? E foram surpreendidos. Então, um guarda, um militar, normalmente, o que ele tem que estar? Atento. Espiritualmente falando, a Bíblia fala, né? E um soldado, espiritualmente falando, ele não... Tem um versículo aqui, que eu pegarei ele aqui, se eu achar ele aqui, eu vou citar ele, mas tem um versículo que fala que o soldado,
ele não se envolve em coisas desta vida, mas ele quer satisfazer aquele que o arregimentou. Então, um soldado, ele não se envolve em coisas desta vida. Por quê? Porque ele quer satisfazer aquele que o arregimentou. A palavra rave vem de delírio. Olha para você ver, delírio. É incapacidade de prestar atenção, desorientação, incapacidade de persistir, de pensar com clareza, então, com consciência, né? Então, eu estou falando disso por causa da ideia da cabeça. A cabeça, ela tem que estar sóbria, porque o inimigo, ele ataca a nossa mente, né? Imagina, vários soldados de Israel estavam na festa rave e eles não puderam, né, agir. Estava sem a arma, né? Estava envolvido emocionalmente, às vezes tinha bebido, estava num certo delírio na festa. Então, o outro versículo, diz isso. Em Timóteo, me parece que está escrito que o soldado, ele não deve se envolver em questões dessa vida, mas ele deve estar atento para poder satisfazer, para poder atender aquele que o regimentou, aquele que o preparou. E assim a vida do cristão, ele deve estar atento, não focado nas coisas dessa vida, mas viver uma vida em paz e alegria que agrade a Deus, pensando sempre em adorar, louvar e exaltar o nome do Senhor Deus, em nome de Jesus. É isso que a Bíblia, a palavra de Deus, ensina. Então, esse versículo 17 de Efésios, ele fala que o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, quando ele fala que a espada do Espírito é a palavra de Deus, eu lembrei aqui de Provérbios 30, versículo 6, fala assim: nada acrescente as suas palavras para que não te repreenda e seja achado mentiroso. Então, eu estou aqui falando para vocês aqui a palavra de Deus, né? Para que eu não seja achado mentiroso. Não a minha palavra, mas a palavra de Deus. É essa que é a orientação da Bíblia, né? E as nossas armas, segundo Coríntios 10, versículo 4, endossa isso que nós estamos estudando em Efésios capítulo 6, versículo 10, né? Fala o seguinte: porque as armas da nossa milícia ou do nosso exército não são carnais, ou seja, não são armas palpáveis, mas sim poderosas em Deus para destruir fortalezas e anulando sofismas, ou seja, mentiras, falsidades e tudo mais. Então, a nossa arma em Deus do cristão não é a arma de fogo. A arma do cristão é a fé em Cristo, né? E toda a armadura que nós mencionamos até aqui, né? Porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medula, e apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele que temos que prestar contas. Hebreus 4, 12 e 13. Então, Hebreus 4, versículo 12, fala que a arma do cristão, a nossa arma, ela é a palavra de Deus, e ela é cortante, igual uma espada de dois gumes, e ela é apta para discernir os pensamentos e o propósito do coração. Aí eu te pergunto, essa palavra aqui, que até agora eu citei a palavra de Deus, ela de alguma forma te falou? Porque a Bíblia está falando que ela é suficiente para discernir os pensamentos e o propósito do coração. Você tem dedicado seu tempo para as coisas do alto, você tem feito oração, você tem lido a palavra? Esse que é o grande propósito nosso aqui na terra, viver para agradar a Deus, para o louvor e honra e glória do Senhor, mas sabendo que nós dependemos dele. João 15,5, Jesus diz: sem mim nada podeis fazer. Temos orado a Deus todos os dias no nosso quarto, temos lido a sua palavra, né? Temos meditado nela, temos nos esforçado para viver de forma que agrade a Deus, temos, como Paulo, procurado abandonar o que agrada aos homens e os nossos sentidos, focado agora nas coisas do alto, não nas coisas aqui da terra, pensando que os nossos inimigos não são mortais, não são pessoas, mas os nossos verdadeiros inimigos são os demônios, os diabos e o diabo e os demônios que querem nos destruir com todo tipo de astúcia, né, e esperteza. Então, assim, é isso a palavra de meditação para nosso momento aqui agora. E o versículo 18, que eu não li, eu li até o 17, ele fala assim:
com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então, a gente ora uns pelos outros, vigiando. O vigiar, não é vigiar a vida dos outros não, gente. O vigiar está atento, atento às ciladas do inimigo. O que vai vir sobre nós? Não focar a atenção nas coisas passageiras desse mundo, orando com súplica, com insistência, orando em espírito, no quarto, no caminho, andando em oração, espírito de ação. Senhor, me livra, Senhor, me guarda, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Abençoa minha família, abençoa meus amigos que estão ouvindo essa mensagem, que estão assistindo, né? Que eles possam amar o Senhor, arrepender dos seus pecados, crer que Jesus é seu Senhor e Salvador, né? Então a oração é que fecha tudo, ou seja, um soldado ele está vigilante, atento, com a armadura de Deus, que é a palavra de Deus, com a fé firme, confiado no Senhor, lendo a sua palavra, orando, buscando orientação de Deus para toda a sua vida. É assim que é a vida do soldado. É uma forma de viver simples, mas firme, confiado que Deus é o nosso grande guardador, né? E a sua palavra, que é a nossa arma, que a gente usa, né? A oração, a Cristo, mantendo boa comunhão com Ele. Na verdade, eu vou ler o último versículo de 1 Coríntios 15, 57 e 58 para terminar, que diz assim: graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Qual o trabalho que tem valor de fato para Deus? É o trabalho de viver o Evangelho e de pregar o Evangelho. Todos nós podemos crer no Senhor Jesus, arrepender, ler a sua palavra, orar sempre e falar do amor de Deus, da transformação que ela fez e está fazendo cada dia mais na nossa vida, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Que assim seja. Amém.